O que será que nos reúne como grupo? O que nos aproxima e o que nos faz estar juntos, trabalhando naquilo que são as nossas tarefas? Várias situações externas podem responder essa pergunta, mas todas são decorrência de uma lei interna. Então, o que nos aproxima, na realidade, é uma lei interior. Esta lei interior é a razão de nós termos nos encontrado no plano físico, de nós termos nos reconhecido como companheiros de caminho e de nós estarmos buscando algo superior que transcenda os objetivos normais da vida comum. Tudo o que acontece de externo, quando se trata do caminho evolutivo, é decorrência dessa lei. Se nós reconhecermos esse princípio interno que nos aproxima, não apenas entre nós, mas nos aproxima como grupo de algo superior, nós vamos nos aproximando daquilo que é a nossa tarefa dentro de um esquema de evolução. Essa lei interna, este princípio interno que nos aglutina, que nos aproxima, é a lei da hierarquia. Esta lei da hierarquia é uma lei de ordem perfeita, profunda, que organiza toda a vida evolutiva. Esta lei determina os métodos, os processos da evolução, e ela nos atrai aquilo que é o nosso passo, ela nos atrai aquilo que são os padrões que nós devemos manifestar. Esta lei da hierarquia não lida conosco individualmente, no sentido da nossa vida particular. Porque, como nós sabemos, a nossa vida particular, de maneira geral, está enfocada em situações, em objetos, em questões que não dizem respeito ao processo evolutivo. Então, a hierarquia, a lei da hierarquia, ela está lidando, ela está construindo, ela está projetando os padrões de evolução. Então, são padrões que correspondem a leis internas, a leis universais, correspondem àquilo que são a vontade, o propósito desta consciência única que rege tudo que existe. Então, para nós reconhecermos a nossa tarefa como grupo, porque esta tarefa evolutiva sempre diz respeito a um grupo de almas, a um grupo de seres espirituais, a um grupo de mônadas. Então nós estamos sempre dentro de um grupo. Então a nossa individualidade só tem sentido dentro deste conjunto maior do qual ela é parte. E a hierarquia lida conosco como grupo no sentido de nos estimular, de nos preparar para que nós possamos reconhecer a nossa tarefa, ou seja, reconhecer a nossa posição dentro desse esquema evolutivo, dentro dessa lei hierárquica. Aquilo que nós chamamos de hierarquia são consciências de grau evolutivo imenso, muito além do reino humano. São consciências que já transcenderam o reino humano, que abarcam esquemas planetários, sistemas solares, galáxias. Então, esse sentido de grupo se amplia. Então, grupo não é grupo de pessoas. Grupo começa no nível da alma. Grupo começa quando as almas despertam e percebem que são parte de um circuito energético
junto com outras almas. Ali começa a consciência de grupo. E mais acima, no nível espiritual, no nível monádico, no nível do regente, no nível divino, grupos de sistemas solares, grupos de planetas, grupos de galáxias. Então, esse sentido de grupo vai muito além do que aquilo que inicialmente nós possamos compreender. E começa para nós no nível da alma. Um grupo no nível material só pode existir se ele for uma projeção dos grupos de alma. Senão não existe grupo, nem vida grupal, nem serviço grupal. Podem existir tribos, gangues, grupos de interesses, mas não grupo nesse sentido. Então, não adianta nós ficarmos buscando aqui fora o nosso grupo. Nós ficarmos buscando aqui fora aqueles que são os componentes que vão desenvolver um trabalho conosco. Isso é uma ilusão. Sem dúvida que podem haver seres que são parte do nosso grupo e que estão encarnados também. Mas podem estar encarnados em outros países, em outras cidades, em outros mundos, em outras dimensões. A busca do grupo não é uma busca em si mesma. Nós buscamos a lei da hierarquia. Nós buscamos a hierarquia, que é o princípio de vida, o princípio de evolução que vai nos colocar onde devemos estar, realizando aquilo que devemos realizar, mas parte deste princípio, desta lei de ordem, que determina os métodos, os processos, os padrões de evolução. Como que esses padrões, como que esta vontade divina vai se materializar. Isso é feito pela hierarquia. Então, enquanto nós procuramos resolver a nossa vida com base em tudo isso que nós já conhecemos, nós vamos estar lidando com sombras, vamos estar lidando com a matéria na ignorância, com atrito. Então, a maneira de nós nos organizarmos, a maneira de nós organizarmos a nossa vida, a maneira de nós não perdermos as oportunidades que estamos tendo, é nós buscarmos a lei da hierarquia, é nós buscarmos estar irmanados com essas consciências maiores que são a ponte entre nós e a consciência única. Se nós temos uma porta para abrir, nós temos que ter a chave correta para aquela fechadura. Não adianta nós ficarmos tentando, com uma chave incorreta, abrirmos uma fechadura, a chave não entra. Então não adianta insistir. E depois temos que ver que porta nós estamos abrindo, em que porta nós estamos batendo, qual é a porta que nós estamos tentando abrir. Nós, como grupo, hoje, planetariamente, e o grupo são todas as almas encarnadas que tenham esta coligação com a lei da hierarquia, esse grupo de almas deve exprimir algo que transcende o próprio grupo. Então, quando as almas conseguem reunir as personalidades no plano externo, que é um trabalho hercúleo, e quando se trata de um trabalho de repercussão planetária, esta organização, esta hierarquia, ela vai organizando isto ao longo de vidas daquelas almas. Então, para que um certo momento um grupo de almas esteja encarnado e trabalhando junto, isto é organizado ao longo de vidas, para que os processos kármicos possam permitir que as personalidades se encontrem e trabalhem juntas. Então, quando um certo grupo de almas vai manifestar algo que é um prolongamento da hierarquia, quando um grupo de almas vai manifestar uma obra evolutiva, esta obra
não se manifesta para o próprio grupo, para o usufruto do próprio grupo. O que se manifesta é parte de uma obra muito mais ampla, que está visando processos planetários, etapas futuras da vida na Terra. A evolução está vendo à frente aonde a humanidade e o planeta devem chegar. Então, como almas que buscam estar dentro desta lei da hierarquia, como almas que se colocam neste fluxo de serviço, nesse fluxo da hierarquia, nós temos que tomar a nossa mente, o nosso emocional e o nosso corpo físico e levá-los na direção correta. Então, a personalidade não é para ficar solta. A personalidade não é para ir na direção que ela quer, que ela prefere. A personalidade é para ser conduzida. E a personalidade será conduzida por nós como almas, como mônadas. Então nós temos que mudar a nossa polarização, deixar de acreditar que somos essa pessoa humana e organizar a nossa vida com base num princípio interno, numa lei de hierarquia, numa lei evolutiva. Então, todas as coisas que fazemos, que sentimos, que pensamos, que desejamos, é para ser colocada nesse espelho interno, nessa luz interna, nesse princípio de evolução. Isso que a mente está dizendo é para ser levado adiante, é para ser alimentado. Isto que o emocional está demandando, este desejo, este sentimento, este hábito físico, só tem sentido de existir algo no plano material, só tem sentido nós estarmos encarnados se nós estivermos exprimindo um princípio interno. Senão, para que estar nessa vida? Então, precisamos estar atentos ao pensamento, ao desejo, ao sentimento, aos hábitos. A nossa ação deve ser coordenada, a nossa ação deve ser inteligente. A nossa ação é para ser atenta, refletida. E sem dúvida que nós vamos ter um processo aí, nós vamos ter uma trajetória para que a alma possa ir absorvendo esses corpos. Mas nós temos que saber para que nós estamos encarnados, para que nós estamos reunidos, para que nós estamos manifestando algo. Não é para nós mesmos, não é para nosso usufruto. Isto é algo para ser colocado a serviço deste princípio interno, desta lei da hierarquia. Existe um dito que nos instrui no sentido de nós não utilizarmos a luz dos mundos distantes como uma lâmpada de cabeceira. Nós não usarmos a oportunidade que nós estamos tendo, as dádivas internas que nós estamos recebendo para problemas caseiros, problemas domésticos, problemas da nossa vida humana que não têm nada a ver com a evolução. São situações que são opostas ao princípio evolutivo. E nós queremos usar a luz da hierarquia para isso. Então, não usar a luz dos mundos distantes como uma lâmpada de cabeceira. Estamos num momento planetário muito delicado, que exige vigília, um momento planetário que exige nós estarmos em oração. E nós vemos que 95% das perguntas são sobre problemas domésticos. Sem dúvida que os problemas domésticos devem ser resolvidos, mas isso não é a razão de nós estarmos reunidos. Isto não é a razão de nós estarmos buscando a lei de hierarquia, nós estarmos buscando
o princípio de evolução, nós estarmos buscando a nossa tarefa, a razão de nós estarmos encarnados. Medos, dúvidas, ansiedade, tudo isto é porque nós não estamos irmanados a essa lei, não estamos irmanados a essas consciências que guiam a nossa alma, que nos instruem internamente, que acendem a nossa mônada, que nos conduzem numa trajetória cósmica. Então ficamos com dúvidas, ficamos com apegos, sofremos. Uma situação completamente obscura, pegajosa, que não se resolve em si mesma. Não tem terapia para resolver isso. Isso precisa de uma luz superior para iluminar este subconsciente. Então precisa fé. E a fé não se constrói. A fé existe dentro de nós, nós precisamos encontrar esse estado. Então nós temos que construir a nossa ponte com este nível de fé, com essa ponte de luz, com essa ponte onde estamos comungando deste princípio da hierarquia. E para isso nós temos indicações, temos instruções, temos leis precisas que se refletem na nossa ação diária. Então, entrar na lei da hierarquia é nós estarmos num fluxo evolutivo. Pelos atributos do monastério, nós poderíamos dizer que é suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Atributo número 10 do Grupo Ação Abnegada. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Então, estar a serviço, estar irmanado à hierarquia, não é nós finalmente nos aposentarmos, finalmente nós termos uma boa vida, nós comermos uma alimentação natural, estarmos num local agradável, aprazível, junto com pessoas que têm uma boa conversa. Estar na lei da hierarquia é estar preparado, é ter material, ter estrutura na mente, no emocional, no etérico, no físico, para suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. E isso não é sofrimento nenhum. Ao contrário, isto é libertação desta prisão da vida humana. Isto é libertação deste lodo onde nós ficamos o tempo todo mexendo, remexendo, mexendo, remexendo, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Isso significa uma alegria profunda. Nós estarmos dentro da lei da hierarquia significa alegria profunda, significa nós sermos portadores de uma luz que passa pelo nosso ser e se irradia. Não vem para nós, não vem para nós nos realizarmos profissionalmente, para nós cumprirmos uma tarefa. Tarefa é irradiar, tarefa é nós sermos o que somos internamente. É essa a nossa tarefa. É nós amarmos esse núcleo interno, nós amarmos a hierarquia acima de tudo. Para nós estarmos nessa lei por afinidade, o amor que nos leva a isso. Então, se nós formos esperar uma transmissão dos mestres, a hierarquia está sustentando o planeta, está limpando esta casa que deve se tornar sagrada e que nós sujamos o tempo todo. Então nós sujamos esta casa com pensamentos, com reações, com desejos, com sentimentos, tudo baixa vibração. Energia é vibração. Então, vida humana, normal, é baixa vibração. Então nós sujamos esta casa terrestre com essas emanações. Nós emanamos uma baixa vibração no plano mental, emanamos uma baixa vibração no plano astral, no plano etérico e no físico.
ficamos correndo atrás dos programas de saúde. Então nós precisamos despertar. Esse princípio interno significa elevação. Elevação da mente, elevação da vibração, elevação da nossa vida, tornar a vida sagrada. E, se começamos a contatar este princípio interno, surge outro atributo. Depois de abençoado, abençoar. Então a bênção não vem para nós. Depois de abençoado, abençoar. Temos uma trajetória pela frente. A hierarquia trabalha com as nossas mônadas. E as nossas mônadas projetam o impulso da hierarquia para o corpo de luz e para as almas. E as almas devem projetar este impulso para a mente e para o cérebro. E nós, como seres encarnados, como egos, como personalidades que estão sendo atraídos pela alma, devemos trabalhar nesta direção. Pensamento, sentimento, afeto, ação deve ser organizado refletidamente, conscientemente, para estar dentro de um princípio evolutivo. Então temos que saber dizer não e dizer sim. Não é tudo o que se deve fazer. Nós devemos fazer, pensar e sentir aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser pensado e que deve ser sentido, dentro desse princípio de ordem. E toda a vida humana vai se transformar como decorrência desta nossa união interna que vai acontecendo. Então as situações externas, elas não se resolvem em si mesmas. As situações externas são dissolvidas, transmutadas, elevadas, sublimadas, na medida que nós buscamos este princípio interno, esta lei da hierarquia. Então, vamos estar hoje fazendo este exercício com os mantras nesse sentido de nós buscarmos nos alinhar, buscarmos nos organizar na mente, no emocional, no etérico, para ter um veículo, para ter uma estrutura que possa refletir esta luz interna. O trabalho com os mantras é uma pesquisa no sentido de nós estarmos procurando encontrar a chave para abrir esta porta interna que nos coloca em contato com a hierarquia. Então, no princípio, nós podemos repetir estas fórmulas mântricas mecanicamente. E é o princípio do trabalho, então é uma repetição dessas fórmulas. Com a repetição dessas fórmulas, nós começamos a perceber um certo processo acontecendo em nós, na nossa aura, na nossa mente, a invocação de certas energias. Então nós vamos vendo que certas palavras dentro dessas fórmulas mântricas desencadeiam um certo processo, dizem respeito ao que está acontecendo em nós. Então nós ficamos com aquelas palavras e nós buscamos repeti-las de determinada maneira, que vamos pesquisando, vamos encontrando qual é a chave que vai abrir essa porta. Os mantras estão construindo algo em nós. Então estas fórmulas são fórmulas gerais, dadas para um trabalho grupal. E dentro disso nós temos que encontrar aquilo que é o contato, aquilo que é a nossa maneira de estar caminhando nesta busca, de bater nessa porta interna da hierarquia. Vamos então buscar encontrar dentro de nós aquela região, aquele estado que nós temos de mais sagrado. Então, vamos nos voltar para aquele núcleo interno dentro de nós, que nós possamos perceber esse estado sagrado,
esta ponte de contato com o ser, com a hierarquia. Vamos fazer isso agora. A mente se volta para lá. O amor se volta para lá. A devoção se volta para este núcleo interno. Porque se nós buscamos nos elevar, nós precisamos nos elevar. Então temos que colocar mente, afeto, atenção neste núcleo interno, nesta porta que deve se abrir. Enfocando este núcleo interno, nós afirmamos, nos colocamos disponíveis para sermos transformados. Então nós dizemos um sim para este núcleo interno, dando a permissão para sermos transformados. Para sermos moldados por este princípio interno da luz, da hierarquia. E em seguida nós afirmamos a nossa intenção de manifestar, de exprimir esta ordem da hierarquia, este princípio de evolução, de nós cumprirmos a vontade do nosso ser e da vida universal. E tudo aquilo que é a nossa vida humana, todos os laços, relacionamentos, situações, vai sendo reunido e é elevado, é entregue para este princípio interno. Elevamos isso, entregamos isso para essa luz. Mantra de sintonia com a regência solar, com as hierarquias solares. Esta vida solar é a nossa vida interna. Warapi Kikuatum, Waritume Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma, 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 Varaitum Kisawa, Binuratu Sirikiwa, Imina Sarimaniwa, Manai Katum Kisawa, Mayuma Shaktiwana, Mayuma Shaktiwana, Mayuma Shaktiwana. Ao pronunciar o mantra, ao nós entoarmos juntos o mantra como uma só voz, a nossa atitude é de invocação, é de abertura, é de chamado desta lei interna, é de ativação no plano sutil
daqueles padrões que vão nos colocar em contato com a hierarquia, com aquilo que devemos fazer, com aquele local que devemos estar na vida. Então, é uma atitude de invocação. O Arapi Kikuatum, o Aritume Kisaidu, Saibirana Tiwaki Mayuma, 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 Mayuma. O Arapi Kikuatum, o Aritume Kisaidu, Saibirana Tiwaki Mayuma, Saibirana Tiwaki Mayuma, Saibirana Tiwaki Mayuma, Saibirana Tiwaki Mayuma, Mayuma. 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 Varaitum Kisauá, Binuratu Sirikiwa, Iminas Sarimaniwa, Manai Katum Kisauá, Mayuma Shaktiwana, 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 Mayuma, Mayuma, Mayuma. Chamatuque Charibina Mayuma, Chamatuque Charibina Mayuma, Opanaru, Opanaru, Opanaruque Mianuque, Opanaru, Opanaru, Opanaruque Mianuque, Chamatuque Charibina Mayuma, Mayuma, Opanaru, Opanaru, Opanaruque Mianuque, Sarumiitina, Sarumiitina, Epi Naranu, Epi Naranu, Epi Naranu, Utmanaru, 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 Mianuque, Sarumiitina, 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 Epi Naranu, Epi Naranu,
Epinaranu, Epinaranu, Ultimanaru, 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 Mianuque. Chamatuque Charibina Mayuma. Mayuma. Opanaru, Opanaru, Opanaruque, Mianuque. Sarumitina. Epinaranu, 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 Ultimanaru, Mianuque. Ultimanaru, Mianuque.